Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 4, o tema será o nome que está sobre todo nome. O grande problema da humanidade, que desconhece a importância e o desdobramento do terceiro mandamento, é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida, controlada ou mudada. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus, por exemplo, na oração modelo, quando disse: santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Entretanto, advertiu os fariseus quando usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, verso 33 ao 36. Mesmo que eles não pronunciassem o nome de Deus, mas substituíssem pelos termos reino dos céus, reino da terra, ou até pela cidade de Jerusalém, o que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus. E até expressões como o sangue de Jesus tem poder, você já ouviu? Ou Jesus toma conta, se for a vontade de Deus. Mas é empregar seu nome em situações banais, de forma leviana e imprópria. O Novo Testamento, em especial nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus. Você vê isso em Mateus 28, 18 ao 19, ok? Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus, para não correrem o risco de pecar, eles faziam isso exceto na oração e no estudo da Torá. Jesus, ao contrário, nos permitiu fazer menção ao nome de Deus. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo, quando nós o pronunciamos com reverência e temor. A geração passada tinha uma espécie de juramento quase que infalível. Não sei se você se lembra. Quando alguém estava fazendo um juramento, ele dizia assim: pela minha mãe mortinha ou pela minha mãe morta. Isso servia mais ou menos como uma garantia de que aquilo que ele estava falando era verdadeiro, pois quem colocaria a vida da sua própria mãe em risco, não é? Os tribunais requeriam das testemunhas que seus juramentos fossem feitos com a mão sobre a Bíblia. Eu creio que você já viu isso e até alguns filmes, ou até em alguns momentos de julgamento. Era como e dissesse: juro em nome de Deus dizer nada mais além da verdade. Será que nos dias atuais alguém acreditaria nos juramentos endossados por tais argumentos? Vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos trazer clareza e entendimento para que possamos aprender mais de ti, da tua palavra, e que possamos colocar em prática na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário bíblico Moody diz que o primeiro mandamento resguarda a unidade de Deus. O segundo, a sua espiritualidade. E o terceiro, sua divindade ou essência. No primeiro, somos proibidos de fazer de Deus seja um entre muitos, quando ele é único.
No segundo, de o igualarmos a uma imagem corruptível, quando ele é espírito incorruptível. Já no terceiro, de identificá-lo de qualquer modo com a criatura, quando ele é o Criador. Quando os filhos nascem, pais se apressam ao cartório, não apenas para registrar a criança, mas o mais importante nesse processo é que a criança tenha também o seu nome. Quão frustrante é para os que, em suas certidões de nascimento, não consta o nome do pai. Intensa é a luta dos filhos e filhas na busca pelos pais ausentes. Em muitos casos, a procura se dá não pelo resgate da afetividade perdida, mas pela inclusão do nome do pai em sua identidade, mesmo que tardia. Eu quero ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Muitos de nós, mesmo que tardiamente, tivemos nosso nome registrado no cartório celestial. Você vê isso em Apocalipse capítulo 3, verso 5. A obra do Cristo possibilitou nossa adoção, Efésios 1:5. Outrora tínhamos um pai que nos abandonou, a saber, Adão, que nos deixou uma herança de pecados. Nossa certidão espiritual não continha o nome do pai. Mas Jesus nos concedeu um novo nome, Apocalipse 2, verso 17. Escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu Pai, Romanos 8,15. Por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, é que existe o terceiro mandamento. A obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço e demonstra que a graça de Deus nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizarmos o nome de Deus em vão. Malaquias 1, verso 6. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. Venho de uma geração que bastava o pai assinar um bilhete ou empenhar sua palavra para que o crédito fosse aprovado na mercearia do bairro. Mais do que isso, os compromissos assumidos eram saudados. Confiávamos na palavra e o sobrenome da família era devidamente preservado. Nos dias de hoje, o SPC e o Serasa são instituições que registram os inadimplentes. De certa forma, essas instituições registram os nomes de pessoas que não são confiáveis. Claro, com raríssimas exceções de quem é arrolado por um erro ou por má fé. Se é honroso preservar nosso nome, por que não preservar o nome de Deus, se ele é a maior autoridade em todo o universo? Nenhuma punição direta é imposta aos que pecarem contra Deus usando o seu nome em vão. Todavia, quando lemos o terceiro mandamento, encontramos o registro, porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Então fica devidamente entendido que quem usa o nome de Deus em vão não escapará do castigo divino. Qual a pena? Não sabemos. Por isso, é bom não arriscar. Quero ler a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 2 e 4. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono.
Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ainda quero ler a Bíblia em Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Observe, é como se Deus dissesse, se vocês respeitam os pais e senhores terrestres, não deveria muito mais honrar ao Pai Celestial, que é o Senhor de tudo? Desta forma, toda a honra é devida ao Deus soberano. Como foi dito na cultura semita dos hebreus, o nome é mais do que podemos dizer, um mero título distintivo. Representa a concepção hebraica da natureza ou caráter e da relação divina de Deus com o seu povo. É a representação, podemos assim dizer, da deidade, como ele é conhecido. É adorado por seus adoradores. Representa todos os atributos que ele possui em relação a eles e que são revelados a eles através de sua santidade em favor deles. Talvez o maior castigo seja a vergonha. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica, onde homens judeus estavam tentando exorcizar um espírito maligno, em Atos 19:13. E para isso utilizaram o nome de Jesus em vão, pelo simples fato de terem visto, veja, o apóstolo Paulo agir assim. Estes judeus não se relacionavam com Jesus. A repreensão não veio de Deus, tampouco dos apóstolos, mas do próprio espírito maligno. Olha o que diz: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O nome de Deus não é mágico. Antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo, pois a ignomínia, ou seja, a desonra extrema, infâmia pública e opróbrio, pode ser o maior castigo aos que o utilizam em vão o nome do Senhor. É muito comum encontrar um cristão utilizando-se de certas expressões. Por exemplo, se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. Tais frases do nosso cotidiano são forças de se expressar. Melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. São expressões de fé, expressões da autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos utilizando o nome de Deus em vão. Não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar ao nosso próximo. Malaquias 4:2. O batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. Mateus 28:19. O batismo é um símbolo do sepultamento e da ressurreição de uma nova criatura. Um novo filho ou filha que traz consigo um novo nome. Colossenses 2:12. Outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra. Jesus diz que pelos frutos conheceremos os verdadeiros obreiros. Mateus 7, 15 e 16. Pois o que é dito precisa necessariamente concordar o que Deus diz de fato. Marcos 7, 6. Eu quero ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando não vivemos de forma digna, ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos cristãos na adoração,
e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome na lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento e honrar o nome do Senhor. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome do Deus a quem serve. Romanos 12, 24. Políticos prometem em nome de Deus. Falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecer. Diante de doença, muitos fazem promessas e não cumprem. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Ao encerrar, é importante destacar que o nome de Deus é especial, já que leva a sua identidade pessoal. Utilizá-lo de maneira frívola ou em uma maldição é tão comum atualmente que não nos damos conta de quão grave é. A forma em que empregamos o nome de Deus indica o que realmente sentimos a respeito dele, da nossa fé. Devemos respeitar o seu nome e utilizá-lo na forma adequada, pronunciando no louvor e adoração em vez de fazê-lo, por exemplo, numa maldição ou numa brincadeira. Não devemos tomar com obscenidade ou abuso ou desonra de seu nome. Veja, a dificuldade humana para dizer a verdade e cumprir com seus compromissos, tanto na antiguidade como nos dias de hoje, tem sido motivo de juramentos triviais em coisas efêmeras. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Não há necessidade de jurar, pois o testemunho como cristão em Jesus fala por si mesmo. Você entende? A linguagem do cristão deve ser sim, sim, não, não. Se alguém precisa jurar para que se acredite em suas palavras, veja, tal pessoa precisa de uma revisão da sua vida espiritual. Por essa razão, mostra que de fato não somos verdadeiros. Devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Para pensar e agir, os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. 1 João 3, 23 e 24. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro maior que o de Jesus. Filemão 2:9. Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através da invocação do nome de Jesus podemos alcançar a salvação? Atos 2:21. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituir em imagem, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo. Portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome. Atos 4:12. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e basta para o seu tablet, celular, computador, e você não só vai poder rever essa lição, mas vai poder acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi o nome que está sobre todo nome. Ao encerrar essa lição, podemos observar que o nome do Senhor é santo. Aprendemos da importância de não usá-lo de forma indevida, em vão. Mas toda vez que usarmos, devemos fazê-lo para glorificar e exaltar o seu nome. Porque quando assim fazemos, o seu nome tem poder e autoridade. Que Deus nos guarde
de fazermos mau uso do nome do Senhor. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Também não deixe de compartilhar com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas venham receber essa palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.